Agora, Pedro, que você já assistiu ao vídeo da aula da professora na aula passada, cada aula você vai fazer uma atividade, certo? A aula passada você assistiu com a Cileia, com a professora Cileia, o vídeo com a minha explicação. Nesta aula, a professora Jane quer que você faça o quê? Que você reveja o vídeo e assista aos slides, certo? Os slides, eles estão aqui para você assistir. Pode assistir os slides e reveja novamente a explicação da professora Jane. Qualquer dúvida, você pergunta para a professora Cileia. Então, você já conversou, já viu o vídeo, já viu os slides, a professora Cileia já ajudou com algumas explicações. Aqui nós temos as atividades. Como que funcionam as atividades? Primeiro, nós temos aqui Dom Pedro I, a imagem de Dom Pedro I, como ele era, como então imperador. Mostrando lá atrás tem o Rio de Janeiro, que era a nossa sede, a nossa capital a partir desse momento, e ele está mostrando a coroa, certo? Então, Dom Pedro I nessa imagem. A primeira pergunta, Pedro, agora é só para você ouvir, depois você vai entrar lá no formulário e vai fazer, tá? Só para você ouvir. Ao número 1. Quem assume o poder de imperador no Brasil no primeiro reinado? Quem que era que a professora disse que fez a independência do Brasil? Quem foi que fez a primeira Constituição e aquele que também estava na imagem acima? Você tem 3 opções. Então, você vai, se tiver dúvida, volte nos slides, volte lá na explicação da professora Jane. Foi Dona Maria? Foi Dom Pedro I ou foi Dom João VI? Você vai analisar, certo, Pedro? Se não conseguiu, volte novamente com a professora Cileia. A outra imagem que nós temos aqui a primeira Constituição do Brasil. É a imagem, então a capa dela mostrando todo o que tinha na bandeira, o brasão da bandeira, que era o café, era a folha de tabaco, aqui ao meio está a coroa de Dom Pedro, que representaria, e que ele fez essa Constituição em 1824. Lembra que a professora explicou? Ela foi elaborada em 1824, que teve alguns pontos principais. Então, quais foram os pontos principais? Que nós seríamos uma monarquia hereditária, ou seja, em 1824 ficou definido o pai, quando sairia, deixaria para o filho outro monarca, certo? Somente os homens livres com mais de 25 anos e que comprovassem 100 mil réis poderiam votar. E ele era o quarto poder. Ele quem? Dom Pedro I era o quarto poder. Tudo deveria passar por ele, então. Essa é a primeira Constituição, a capa de 1824, certo? A segunda questão. Quando foi feita a primeira Constituição no Brasil? Qual foi o ano? Você vai marcar naquela bolinha. Em 1821, 1824 ou em 1900? Hoje a professora quer só que você assista para depois abrir o formulário, certo? Lembra que a professora falou lá no início que a nossa Constituição foi elaborada, o ano que ela foi elaborada? Então, retorne com a professora Cileia, qualquer dúvida, lá nos slides. A questão 3. Dom Pedro II criança. Lembra que eu disse para você que Dom Pedro I, ele deixou o Brasil. Ele teve que voltar a Portugal e abdicou, certo? Abdicou aqui do Brasil. O que é abdicar? É deixar para o filho. Ele deixou, então, para o filho dele, que está aqui na imagem, Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha apenas 5 anos, então ele talvez não teria capacidade de gerir um país, comandar um país, pois ele ainda era uma criancinha, né? Já imaginou uma criança com 5 anos comandando um poder tão grande assim? A nossa questão 3. Quando Dom Pedro I voltou a Portugal,
Quem que ele deixou em seu lugar? Quem ficou em seu lugar? A esposa dele, Leopoldina? O filho Dom Pedro II com 5 anos ou o irmão Miguel? Agora que a professora explicou as atividades para você, mostrou as imagens, você vai abrir o formulário e juntamente com a PAE, a professora Cileia, você irá responder esse formulário, essas 3 atividades e vai enviar para a professora Jane. Tá bom, Pedro? Até a próxima aula!